Louvo a Deus pela vida já de todos vocês que já entraram aqui conosco. Feliz demais por tê-los conosco aqui em mais uma jornada desse discipulado. Tem sido uma bênção. O Senhor tem nos dado grandes ensinamentos, lições, e com toda certeza hoje não será diferente. Estaremos todos é, imbuídos, estaremos todos concentrados para que possamos aproveitar cada minuto, né, desse nosso discipulado, qual o Senhor tem nos dado essa chance, oportunidade, todas as terças-feiras, estarmos debruçados sobre a palavra. Feliz de estar com vocês aqui e que o Senhor venha cada vez mais acrescentar na vida de cada um de vocês. Sempre uma honra estar com vocês nesta noite de terça-feira. Glória ao nome do Senhor. Vamos fazer oração primeiro, antes de a gente iniciar mais esse nosso discipulado. Vamos lá? Ó Senhor Deus, bondoso Pai, louvamos a Ti, Deus, por essa chance, a oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. Temos aqui os Teus filhos, as Tuas filhas, Pai, que estão conosco. Tu possas nos conduzir nessa noite, ó Pai, ao nosso entendimento, que possamos a cada dia mais ter mais, nutrir mais esse desejo de querer as coisas do Senhor, de estar conhecendo mais e mais a Tua palavra e tudo, Pai, para que possamos então entender e nos fortificar mais em tempos tão difíceis como nós temos vivido. Deus, cada um só possa dar esclarecimentos, e Santo Espírito de Deus, adentre cada recinto, cada lar com os meus irmãos, que eles possam, Senhor, cada dia mais buscar, Pai querido, a Ti, Deus, sabendo que somente o Senhor é a verdade. Tua palavra é a verdade, para nos perdoar os nossos erros e iniquidades. Seja conosco nesta noite, para a Tua glória. Estamos aqui, ó Deus, nós temos interferência maligna, pelo contrário, cara, por terra, tudo está por maligno. Em nome de Jesus, Pai, estamos aqui já prontos para então interagirmos a respeito da tua palavra, glorificando e exaltando o teu nome, para a tua glória sempre. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite. Obrigado, Pai, por esta chance. Amém, Senhor. E graças a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, né, que nos concedeu mais essa oportunidade, né, feliz aqui, junto com vocês, e que hoje nós estamos vindo numa crescente muito grande, muito legal, muito importante. Isso nos mostra que o Senhor Jesus tem nos dado nessa direção, e isso realmente, de fato, faz a diferença na nossa vida. Hoje estaremos em um tópico muito importante no dia de hoje, né? Não que os outros não sejam, mas hoje é um tópico importantíssimo para a nossa vida, pois é a partir desse momento, a partir do conhecer, né, aquilo que realmente fundamentou toda a história, né, a qual nós estamos ligados, nós estaremos aqui hoje, né, debruçando sobre isso. E eu louvo a Deus por que você está aqui, que o Espírito Santo nos dê clareza nesta noite, para honra e glória do nome do Senhor. Vamos aqui. Glória a Deus. Tá bem, irmãos? Então, hoje, irmão velho, está conosco aqui a nossa irmã Verinha também, outra rede. Glória a Deus pela vida da nossa irmã. Então, irmãos, aqui nós estamos para falar sobre mais um tópico muito importante e que realmente fará toda a diferença na nossa vida. Aqui será um verniz apenas, nós estamos num projeto muito grande também já, que estaremos apresentando no dezembro, no ano que vem, né, Vitor? Sobre um estudo bíblico de mais abrangente, mais aprofundado, mas aqui, esse momento, calhou que a gente caísse nesse tópico, né, sobre a Bíblia. Mas não poderíamos aprofundar nesse exato momento, mas aqui vai ser algo realmente um verniz, mas que vai ajudar muito a gente também quando a gente estiver no nosso estudo bíblico, que será de muita importância e sei que será uma bênção, nós já estamos orando por isso. Glória a Deus, no nome do Senhor. E hoje nós estaremos falando sobre a Bíblia, né, irmãos? Você marcou onde parou aí, né? Você que estava na última aula, né? Nós estávamos vindo falando sobre Jesus, e hoje nós estamos, então, entrando nesse tópico, né? A Bíblia, né, Vera? É a Bíblia. Conheça a sua Bíblia, né? É isso, né, irmãos? Glórias a Deus. E os irmãos estão entrando aí, glória a Deus, né? Temos aí os irmãos que estão conosco nesta noite, que Deus abençoe sempre a vida de cada um de vocês. Então, queridos irmãos, nós estamos nesse tópico. Então, vamos aproveitar, né, esse momento e você aqui a gente deixa sempre aberto, não é nada engessado, sempre que você querer falar, fale, tire as suas dúvidas, faça pergunta. Isso é muito bom para que a gente venha interagir
aqui nesses momentos, a qual tem sido uma bênção, o Senhor ter nos dado essa oportunidade, não vamos desperdiçá-la. Bem, queridos irmãos, então, vamos aqui iniciando essa nossa jornada, e hoje falaremos, conheça o tópico 3, conheça a sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia. Glórias a Deus. Todos têm Bíblia? Importantíssimo, porque a Bíblia, ela é a nossa espada, né? Você precisa estar manejando bem ela, você precisa sempre tê-la contigo, pois ela é a verdade. Ela é aonde fala sobre a nosso Senhor Jesus, aonde se revela a palavra. E eu creio que você, cada dia mais, tem que amar mais e mais a sua Bíblia, lê-la todos os dias, né? E isso fará toda a diferença na sua jornada como discípulo, o conhecer a sua Bíblia. Então, irmãos, que você tenha cada dia mais esse sentimento dentro do seu coração de procurar lê-la e cada dia mais o Espírito Santo possa se revelar a você as verdades bíblicas que existem, né, aí nas nossas sagradas escrituras, né, Li? Então, a gente, a partir desse momento, vamos prosseguindo aqui, evidentemente, existe aqui um versículo-chave para nós, né? Que é João 5:39, que realmente fala o que devemos fazer, né, irmãos? O que devemos fazer com a nossa Bíblia e do porquê estar debruçado sobre ela. João, capítulo 5, né, versículo 39, que é o começo aqui, né, irmãos, da nossa apostila, que fala especificamente o que devemos fazer, né? E o exame que devemos ter da nossa palavra, da Bíblia, né, irmãos? Glória a Deus. Todo discípulo do Senhor deve examinar as Escrituras, porque afinal de contas é nela que se encontra, né, as palavras de Jesus, o que falam de Jesus, as palavras não só de Jesus, sobre toda a revelação de Deus para a humanidade, tudo ali, irmãos, está da palavra, tudo que precisamos está na palavra, está na Bíblia. Então, nós precisamos examinar. E esse examinar que a Vera leu, não é só você ali só ler como ler o livro. Examinar é você ali de uma forma bem cuidadosa, de uma forma com atenção, déficit de atenção muito grande, você ler cuidadosamente, primeiro pedir a direção do Espírito Santo, né, irmãos? Antes de você ler, você vai orar ao Senhor, Espírito Santo, me dê a direção, me dê o entendimento, Pai, porque eu sou incapaz, eu preciso da sua capacitação, ó Pai, para entender a tua palavra. Então, Senhor, me dê essa explicação, e o Espírito Santo vai te dar um entendimento da palavra, irmãos. Alguns falam, muito difícil a Bíblia. Não leio a Bíblia porque é difícil, não, irmãos? O Espírito Santo, palavra e a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E nós que cremos em Cristo, temos o Espírito Santo uma vez. Então, se temos o Espírito, ele dará com toda certeza, a inteligência, a sabedoria, para que você possa interpretar, você possa entender tudo aquilo que está escrito nela. Glória a Deus, amém? A Bíblia Sagrada é um nome que se dá ao conjunto de livros inspirados por Deus, os quais também são chamados Escrituras e Palavras de Deus. Ela contém 66 livros, escritos por mais de 40 autores, e durante o período de 1.600 anos. Contudo, a Bíblia é uma obra harmônica, que não se contradiz, indicando a sua inspiração divina. Seu tema central é a queda do homem e a misericórdia de Deus, nos provendo um Salvador, que é Jesus Cristo. Ainda que nem todos os livros bíblicos o mencionem diretamente, Cristo é o cerne de toda a Escritura Sagrada. Glória a Deus, glória a Deus. Então, irmãos, aqui você veja esse tópico muito importante que ali que acabou de ler. Então, veja que o segredo para que a gente possa entender a palavra é lê-la, entendido de que a Bíblia inteira ela vai apontar para alguém, né? Como está no final desse tópico, né? Ela vai apontar para Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Então, irmãos, você vê aí, como ele fala aqui bem sabiamente, ainda que indiretamente, ainda que em muitos livros a gente não consiga ver, mas quando você lê a Bíblia, o Antigo Testamento, primeiramente, evidentemente que há o conceito que você precisa ler o Novo, para depois ler o Antigo, porque falam de Jesus, fala a respeito da revelação maior que foi Jesus Cristo, né?
Mas lá no Antigo Testamento, você vai ver que há uma semelhança, né, de uma melhora, como nós estávamos falando domingo no batismo, tanto da antiga aliança para a nova, várias situações que Jesus ele veio, realmente, a questão de Abraão, quando ele vai sacrificar o filho. Então, são várias passagens que enfatizam que toda a palavra e a Bíblia vai apontar para o nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Então, perceba, você que ainda não teve, não teve condições de ler toda a Bíblia, você vai ver muito isso. E depois você vai fazer essa junção, o Espírito Santo vai te dar uma clareza, falou, poxa, eu li tal coisa, então, o que Abraão fez com Isaac, Deus fez com Jesus Cristo, né? Enviou seu filho, mas naquela ocasião de Abraão, Deus não deixou, né, sacrificar o seu filho, mas na ocasião do Novo Testamento, Deus não tinha como, né, impedir aquilo que acontecesse, que é entregar o seu filho unigênito, né, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna, né, irmãos? Então, você vai fazer essas nuances, essas comparações, você verá que toda palavra, seja na lei, seja nos profetas, nos escritos, seja nos salmos, né, nos livros de poesia, nos livros proféticos, você vai encontrar ali algo que conecta com Jesus Cristo. Coisa maravilhosa é a palavra, as Sagradas Escrituras, né, irmãos? Que coisa linda e tremenda. Glória a Deus, porque hoje nós temos a palavra, né, irmãos? Algo que foi tão difícil, né, no passado, né? Ela superou tantas coisas e hoje está nas nossas mãos, né? Hoje nós não temos desculpas para não ler a Bíblia, né? Você veja que hoje nós temos uma infinidade de Bíblias, tamanho de letras, né? Tantas versões. Evidente que a gente tem que ter cuidado com as versões, como o Douglas até colocou no nosso grupo, né, Douglas? Aquela situação numa passagem lá que é assustadora, aquela situação. Mas a gente tem várias outras traduções muito boas, né, irmãos? Muitas Bíblias que enfatizam, né, e traduções muito boas. Temos Bíblias em áudio, né, que dá para a gente ouvir quando você faz alguma coisa, lá para uma louça, vai fazer alguma tarefa, você tem, tá no ônibus, está indo para o trabalho. Então, irmãos, nós não temos como não ouvir ou não ler a Bíblia. Nós temos várias situações que a tecnologia hoje nos permite, né, para ler a Bíblia, né? Então, não temos como dizer, não leio a Bíblia porque me dá sono. Mas vamos ter que ter o costume, né, irmãos? Mas, vamos ouvir então a Bíblia. Então, se você não pode ler, ouça a Bíblia, né? Então, você veja como o Espírito Santo é maravilhoso conosco e coisas boas a gente deve estar lendo e a palavra é a verdade. Irmãos, todo discípulo de Cristo, eu vou sempre enfatizar nesta aula, deve ler a Bíblia, deve amar a Bíblia, deve amar, conhecer a palavra, tá, irmãos? Que é nela que contém a verdade. O mundo de mentiras, somente a Bíblia, que é a palavra de Deus, pode nos trazer a verdade. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês podem estar interagindo, fazendo perguntas, tá bom? Comentários. Não se sinta tímidos nessa noite. Faça, né, aí que o Espírito Santo possa tocar, possa falar também aqui, alguma dúvida que você tenha também. Tá bom, queridos? Glórias a Deus. Então, queridos, vamos aqui adiante. Aqui está o cerne, aqui é algo muito importante que você precisa entender também. Bom, gente. Então, vamos aqui adiante. Quem pode estar lendo aí a sequência aí? A inspiração divina da Bíblia é ainda percebida por diversas comprovações, tais como a veracidade de seus ensinamentos e, principalmente, o testemunho de bilhões de pessoas que, através da meditação bíblica, encontram a paz de espírito e a verdadeira vida por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, queridos, nós precisamos entender isso. A inspiração divina da Bíblia. Tá, irmãos? Ela foi feita por homens, mas tudo inspirado por Deus, né? E você vê que as comprovações que existem, como Deus colocou, milhares e milhares de pessoas têm tido testemunho, falado realmente, né, de como se sentem ao ler a Bíblia, de como isso foi benéfico para a vida delas, para a caminhada delas. Então, elas mesmas testificam a respeito de que a Bíblia não é um livro normal, comum, como as pessoas muitas dizem, é um livro que tem uma inspiração divina, né, irmãos? Tanto é que ela sobrevive a muitas coisas, muitas situações, você vê a guerras, incêndios de bibliotecas,
né, que aconteceu no passado, principalmente a Biblioteca de Alexandria, muitas coisas que não aconteceram, ela sobrevive principalmente ao cerco, né, aí algo histórico ali de Antíoco Epifanes, né, um general de Alexandre, quando ele vai ali tomar conta ali, e é designado para então ali ter aquele território de Jerusalém. Então ele se mostra bonzinho no começo, mas depois ele quer queimar todas as Bíblias, faça cessar o sacrifício do templo. Então ele queria acabar com tudo, todos os exemplares da Torá, da lei naquela época, né? Então ele queria queimar tudo, não queria que ficasse nada, e quem fosse achado com um exemplar era queimado, era morto na mesma hora. Então você veja que a Bíblia ela sobrevive a toda uma situação que tentava de todas as maneiras silenciar a palavra, né, para que ela não chegasse até nós. Douglas? Também umas coisas sobre a Bíblia, que tem um livro que eu deixei na igreja até, é aquele... esqueci o nome. Alguma coisa... Não tenho fé para ser ateu, uma coisa assim. Mais pro final do livro, ele faz a defesa, né, da fé cristã, e no final do livro ele fala sobre o pessoal que costuma falar que tem contradição na Bíblia, gente que fala que tem traduções que estão incorretas, tal. Nesse livro ele explica sobre as inúmeras cópias que tem, né? Fala que é um dos livros que mais tem cópias originais, né? Porque são as cópias de cartas, são cópias que foram sendo feitas pelos irmãos da igreja primitiva, e fala que é um dos documentos que tem mais fontes, né? E cuidado aí, Marco. E muitas vezes ai, rapaz, daqui, desculpa. E tem muita gente que fala assim, mas tem contradição, tal. E quando você vai procurar ver quais são essas contradições, que muita gente fala... Marco, tá fazendo barulho aqui, Marco, calma aí. Espera. E quando o pessoal fala, tem contradição na Bíblia, isso aí não é uma conta, isso aí é do tio. Você percebe que é contradição, que é umas contradições que não são contradições assim, tipo, coisas que abalariam a fé. Isso só comprova que foram pessoas que foram copiando, e um esqueceu de colocar uma palavra, outro esqueceu de colocar outra, porque, né, no labor ali de fazer as cópias, era uma coisa que a gente tem que levar em consideração que em alguns lugares já antigamente não poderia, né? Então tinha que fazer escondido, não eram condições tão favoráveis para poder fazer as cópias, né, da Bíblia. E é muito legal o livro que ele mostra, né, como essas contradições, entre aspas, elas, muitas vezes, algumas que falam que entre os evangelhos tem contradições entre o evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, só que mostra que eles estão narrando o mesmo fato, só que de pontos de vista diferentes. Então, você está atrás de uma árvore e você viu uma pessoa a menos naquele grupo de pessoas que... porque tem muito crítico que fala, no livro de Marcos, teve no... Eu estou só dando um exemplo aqui, não que tem esse... falou que tem 5.000 pessoas no Sermão do Monte, e no outro falou que tem não sei quantas mil pessoas. São contradições que não abalam a fé e só mostram que são testemunhas diferentes, que um acabou contando uma quantidade ali, outro contou outra, mas não tem nada que desmereça a palavra, né? E outra coisa que eu ia falar também uma outra questão era sobre, que eu acho que até coloquei no grupo também dos irmãos, em questão da Bíblia, de tomar cuidado com as traduções novas, principalmente aquela NVI, que na NVI tem realmente umas contradições muito, muito estranhas. Por exemplo, uma que fala que aqui no vídeo que eu vi mostrava esse exemplo, né, que a NVI falava que não é lícito
não é lícito, não faz bem para o homem se deitar com a sua esposa. E 2 versículos para frente ele fala, é muito bom que o homem se deite com a sua esposa. Então, isso só tem na NVI. E na NVI também tem muitas vezes que eles tiram a palavra jejum. Eles simplesmente cortam. Falam que é só oração. Tipo, eu esqueci qual passagem que é exatamente, mas falar tem que ter jejum é na questão da expulsão de demônios, né? Que Jesus fala, é com jejum e oração. Na NVI fala somente oração, não fala do jejum. Então, essas traduções modernas são traduções que são bem perigosas, né? Que acaba levando muita gente ao erro, a interpretar de forma errada. Mas os documentos antigos, originais, eles eram perfeitos. Não tinha... As contradições eram erros bobos, assim, de escrita mesmo. E para os irmãos tomarem cuidado com as pessoas que dizem, né? Que há contradições, que a Bíblia tem muitas traduções, mas o cerne, o principal da Bíblia, como o pastor mostrou aqui, é Jesus, né? Esse que é o principal. E nenhuma delas nega a divindade de Cristo, nenhuma delas vai negar a existência de Cristo, né? E ele ser filho de Deus. Glória a Amém? Deus. Glória a Deus. Exatamente, irmãos. Temos que ter cuidado realmente com essas traduções, né? Está vindo agora, né? Glória a Deus por esse comentário, nosso amado irmão Lucas, muito pertinente. E realmente, de fato, irmãos, tem muitas pessoas que querem deturbar, querem, usadas pelo inimigo, né? Querem fazer desacreditar a palavra de Deus e nunca vão conseguir. Na verdade, tem pessoas que ficam confusas, mas se ela realmente prestar atenção na palavra mesmo, naquilo que realmente é o centro, que é o nosso Senhor Jesus, e outras coisas, ali ficariam realmente, não seria um motivo para isso. Mas ainda que realmente busquem isso, a gente sabe que no passado muitas coisas aconteceram, a gente vê que, como o Douglas colocou, era tudo escondido, as pessoas realmente, era muito dificultoso, pessoas morreram, né, realmente, para guardar a palavra, para realmente ser protetores ali, né, dos pergaminhos e tudo mais. Além dessa questão dos evangelhos, como o Douglas bem colocou, né, cada evangelho tem a sua maneira de ver, uma ótica diferente, cada um usou uma fonte diferente, né, pessoas, testemunhas oculares, que viram, outros de uma maneira, outros de outra, mas veja que não foge muito daquilo que realmente eles dizem. Então, meus irmãos, que você continue sendo assíduo da palavra, refute tudo aquelas as pessoas que têm tentado desacreditar a Bíblia, fique realmente, entenda que ela é a verdade. Veja que aqui eu coloquei os slides, que ela é um dos livros aí mais lidos no mundo, né? Então, ela é um livro, a palavra, ela ainda é um livro muito lido, né? No mundo inteiro. Então, queridos, mas é ao mesmo tempo realmente irônico, né? Porque mesmo sendo o livro mais lido, a gente vê que as pessoas parece que não entenderam, né, muito o que leram, né? Ou se leram de uma forma, como um livro comum, ou se, vamos ler só por ler. Mas ainda assim a gente vê muitas pessoas sendo enganadas, né, irmãos? Hoje em dia, né, mesmo lendo a Bíblia, elas ainda são enganadas. Isso realmente não conseguimos entender, mas que realmente a gente lê aquilo que a gente falou no começo do versículo, o versículo que nossa irmã leu, que a gente precisa examinar, não ler, né, irmãos? Então, a gente precisa examinar, a gente precisa pedir direção do Espírito para que não sejamos enganados por lobos, por falsos profetas, por falsos pastores, falsos mestres, que aí está cheio o mundo, né, irmão? Que você leia cada dia mais a sua Bíblia e entenda ela, né? Entenda que ali está a verdade, que é Jesus Cristo, glórias ao Senhor. E que você continue firme lendo a sua Bíblia. Nós falamos sobre inspiração divina, né? Ela é inspiração divina, a palavra, ela tem inspiração, não à toa que ela sobrevive até hoje, embora tenha uns erros ortográficos em algumas situações, porque ela foi escrita sem parágrafos, foi escrita sem numeração, a gente precisa entender que ela no começo não tinha parágrafo, não tinha letra maiúscula, era tudo junto, né? Escrevia lá um texto lá, e realmente não tinha, né, uma organização como temos hoje. Então, os mastoretas, que foram aqueles que depois colocaram
colocaram índice, colocaram números, né, colocaram a separação. Tinha livros, hoje, por exemplo, você tem 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, você tem vários livros que são 2 partes, mas naquela época não existia, era um só, né, era só um Crônicas, era só um Samuel, então eles que foram ali, os copistas, foram colocando, né, as numerações, né, dividiram, e aí foram adequando, mas no passado não tinha separação, né, irmãos? Então, veja que foi evoluindo isso, e aí os maçoretas que ali fizeram, né, toda essa normatização, e aí colocaram certinho para que hoje chegasse na sua mão a Bíblia, né, e muitas versões tem hoje, né, estão cuidado também com essa versão. Então, aqui a gente vamos aqui adiante, né, falar um pouco sobre a Bíblia, né, algumas das suas características, né, a Bíblia, e aí estamos aqui na página 27, que realmente fala sobre algumas características que a Bíblia possui, né, queridos irmãos? Nós sabemos, né, que ela possui muitos livros, né? Tem ali a divisão entre o Novo e o Antigo Testamento, mas no total, né, ela possui bastante livros. Pode ler, Verinha, continuar para a gente a leitura aí? O Antigo Testamento, composto por 39 livros, os quais foram redigidos em hebraico e aramaico pelos judeus, antes de Cristo vir ao mundo. Seus escritos preveem a sua vinda, nos revelando sobre Deus e o plano para a nação judaica, povo que ele escolheu para preservar sua palavra e nos trazer o Salvador do mundo. Glória a Deus. Então, a Bíblia, irmãos, ela vai se dividir, então, aí nesses 2 grandes blocos, né? Temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Antigo Testamento, falando principalmente dele agora, nessa hora, com 39 livros, como a nossa irmã colocou, né, em hebraico, aramaico, e foram escritos ali naquela época, né, antes de Cristo. É interessante que ela, antes de falar sobre o Antigo Testamento, veja que foi escrita por mais de 40 autores, né, irmãos? E em 1.600 anos, né, período da escrita, bastante tempo, hein? Bastante tempo por diversos autores. Você veja, então, como que esses 40 autores puderam realmente apontar para Cristo, como que eles fizeram isso? Então, se não o Espírito Santo, irmãos, é um período de tamanho, né, mais de 1.000 anos ali, e ainda assim por diversos autores diferentes. É uma coletânea, né, que é a palavra de Deus, mas mesmo nessa coletânea nós temos visto, né, ali a palavra se encaixar, né, cada livro falando, né, da história, de como aconteciam as coisas, e você veja como isso é maravilhoso, é somente o Espírito Santo que pode fazer isso. Então, irmãos, revela o plano de Deus para a nação, o povo que ele escolheu, né, preservando a sua palavra trazer o Salvador do mundo. Então, aqui está o Antigo e o Novo, né, também uma parte é o Antigo com esses 39 livros, e também temos o Novo, que composto também por alguns livros, mas menos que o Antigo. Aqui está o Novo Testamento. Quem se habilita aí para ler dessa chamada, quem não leu ainda, quem não participou? Amém. O Novo Testamento, composto por 27 livros, os quais foram redigidos em grego pelos apóstolos e discípulos de Cristo após a sua morte e ressurreição. Seus escritos anunciam as boas novas de que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias anunciado no Antigo Testamento, o qual Deus enviou para a salvação de todos os que nele creem, e também nos ensinam sobre como é viver segundo a sua vontade. Louvado seja Deus. Então, irmãos, olha só que coisa linda. Enquanto o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né, e algumas porções ali em aramaico, né, nós temos também o Novo Testamento que foi escrito em grego, o Novo Testamento inteiro escrito em grego, né, irmãos, e também foram escritos aí um pouco depois que o nosso Senhor Jesus, ali ainda no 1º século, né, que nosso Senhor Jesus ainda estava, né, na Terra, né? Então você veja aqui o Novo Testamento com 27 livros em grego, né, foi escrito pelos apóstolos, pelos discípulos ali do Senhor, né, anunciando o quê? As boas novas,
ou e reafirmando aquilo que o Antigo Testamento já dizia. Então, há um link que se faz, né? Tanto os profetas, como realmente na revelação, tanto na lei que o Moisés falou, "Ó, vai vir um profeta aí, vocês ouçam em tudo que ele vai falar para vocês, né? Então, você veja que até na lei existe, né, a situação apontando para Cristo, né? Abraão, muito antes de Moisés também, Abraão, né, como falei sobre a questão da passagem com o seu filho Isaac, tantas outras passagens, os Salmos, tantas coisas, né? Isso, Gênesis, então vai vir aí que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, você vê que a palavra do Senhor era maravilhosa, ela realmente tem todo esse link, toda se conecta os dois testamentos para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, ele nos revela o plano do Senhor Jesus, fala sobre a salvação também, né, para que todos que creem nele terá, né, irmãos, e também nos ensinam a viver. Então, o discípulo de Cristo hoje, ele tem um manual para seguir, né, de regra de fé e praticar aquilo que ele lê. Então, a Bíblia hoje para nós, o Novo Testamento, ele nos dá essa direção. O Espírito Santo, através também da Bíblia, nos coloca, nos norteia, né, para fazer o que é certo, para fazer o que a Bíblia diz, para fazer tudo aquilo que ele está dizendo, principalmente nas cartas, nos tantos ensinamentos, o apóstolo Paulo, tantas coisas, o próprio Jesus, nos ensinando como devemos nos portar na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Em cada situação aqui existe dentro da Bíblia, irmãos, né? Como a gente consegue sobreviver, se comportar, né? Como se comportar frente aos desafios. Então, algo que se linka, né? Os dois testamentos, algo que realmente é fascinante, os dois testamentos, realmente é um maravilhoso que nós temos acesso hoje, né? Todos nós temos acesso para a glória do nome do Senhor, queridos. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor por essa palavra, né? Por essa Bíblia que foi deixada aqui para nós. Fique à vontade, quem quer comentar, falar algo. O... Calma aí, Makoto. O... Uma coisa que eu acho legal é quando você, pelo próprio plano de leitura, fazer a leitura indo e voltando no Antigo e no Novo Testamento, é legal. Quer? Papai pega depois. É legal que você vai, conforme você vai lendo um ou outro assim em paralelo, você já vai encaixando muita coisa, uma coisa com a outra, né? Principalmente em questão de profecia, você começa a entender muito melhor quando você lê uma profecia, o livro de Daniel, por exemplo, com Apocalipse, Ezequiel e os profetas, junto com o Apocalipse, junto com com o que Jesus fala, né? Você também vai encaixando muito mais as peças, em vez de tentar ler os livros de forma isolada, né? E tem coisas que realmente só com a revelação do Espírito Santo que você vai percebendo, né? E muitas vezes as pessoas acabam lendo, tem que tomar cuidado para fazer uma leitura errada também da Bíblia, porque eu já vi muita gente na internet mesmo, que lê muito com ego, né? Com ego de, nossa, eu vi isso aqui, eu acho que só eu sei isso aqui. E a pessoa acredita naquele entendimento. Estou comendo ainda esse. Naquele entendimento. Obrigado. Pode comer, claro. E a pessoa acredita naquele entendimento que ela teve de início ali, muitas vezes acreditando que foi o Espírito Santo que deu aquele entendimento. Obrigada. E muitas vezes eu percebi que tem gente que faz isso muito por ego, né? E quando você começa a estudar além dos registros bíblicos, né? Não que você precise de coisas fora da Bíblia, mas você percebe que tem muitos irmãos da igreja primitiva que já tiveram entendimentos que muita gente acha que é novidade agora. Muita gente na igreja primitiva já tinha entendimento, né? E até coisas como a carta de Hebreus, na própria Bíblia, a carta de Hebreus eu acho muito legal porque ela é uma carta que tem
já muitas chaves para você conseguir compreender o antigo, a nova aliança, vendo as coisas da antiga aliança, né? Porque muita gente, a gente lê as leis, lê Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, e a gente fica boiando, né? Mas quando a gente tem o entendimento do que está na carta de Hebreus, a gente começa a compreender muito mais o que estava sendo ensinado naquela época, e como muita coisa que parece que não tinha muito sentido, a gente fica pensando, mas por que eu vou ter que ler isso, né? Quando você lê com o entendimento que é revelado por Paulo, pelos apóstolos mesmo, pelo Espírito Santo, você começa a perceber que no Antigo Testamento tem muita coisa, além da revelação de Jesus, né? Tem muita coisa pro tempo do fim, tem muita coisa para o dia a dia, tem muita coisa que mostra, que abre entendimento, né, para o Novo Testamento e para o sacrifício de Jesus. Então é realmente uma leitura que a Bíblia é uma leitura para a vida toda, porque toda hora que você lê, você acaba percebendo coisas que você nunca tinha notado antes. Você fala, nossa, mas como eu deixei passar isso aqui? Um detalhezinho que muda não muda o entendimento, mas dá muita profundidade ao entendimento, né? Que a gente pode ter. Amém? Só isso mesmo. Glória a Deus. De fato, queridos, é isso mesmo, é algo realmente que é do Espírito, né? Que linka, faz um link com muitas outras profecias, e você vai lendo e vendo realmente que é o Espírito Santo, né? Que é a inspiração divina mesmo. Somente por ele que a gente consegue fazer esses links. É evidente que não pode haver orgulho, né? Em nós, para achar que somos os tais, como existe hoje, né? Muitas pessoas que acham que são aqueles que são detentores, né, do conhecimento da Bíblia, e vão ali trazer um orgulho para dentro do seu coração, né? Mas a gente tem que sempre ler a palavra com humildade, né? Então, realmente dizendo para o Pai, ó Pai, eu não tenho esclarecimento, dê condições para mim entender aquilo que já foi entendido pelos nossos irmãos do passado, como o Douglas bem colocou, né? Nossos irmãos primitivos, da igreja primitiva. Então, Senhor, me dê mais entendimento, me faça achar aqui aquilo que meus olhos humanos não conseguem enxergar. Espírito Santo, venha, meu favor, venha comigo, eu quero ler, eu quero entender, eu quero entender as revelações que estão contidas por trás da letra, né? E aí o Espírito Santo vai dar entendimento para você, que é maravilhoso, né? Quando a gente se entende a palavra. Glória a Deus, louvar o Senhor. Mas a Bíblia, queridos, ela, como disse, antigamente ela não existia, né? Separações e tudo mais, houve um avanço, e mesmo assim a gente vê que ela houve uma organização, teve uma organização, né, da Bíblia. E vamos aqui falar sobre isso, sobre a organização agora do Antigo Testamento, e realmente a gente sabe que tem aí vários livros, né, como a nossa irmã leu, né, 39 livros, né, existe no Antigo Testamento, mas nesses 39 livros, há um conjunto de livros que vai especificamente falar sobre um assunto determinado, é direcionado para um determinado, né, algum determinado parte da Bíblia, vai falar sobre algo, outra parte vai falar sobre outras coisas, e outro sobre outras. E você vai ver que são blocos, né? São blocos que estão ali, mesmo você vê que um livro é após o outro, mas existe uma organização, né, bíblica e uma organização dos livros, né? E aqui já de início nós temos, então, os primeiros livros, né? Nós temos Gênesis, nós temos o Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Pelos judeus, em Torá, Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, os quais são atribuídos a Moisés. Glória a Deus. Continua. Vamos ter aqui um por parte. Então, você veja, nós temos então o Pentateuco. O Pentateuco é formado pelos primeiros 5 livros de Moisés. Então, quais são os aí? Vamos falar juntos? Gênesis, Êxodo Levítico, Números, e... Isso, esses são os 5 livros
né, os primeiros 5 livros que vão tratar especificamente sobre a lei, né, irmão? Sobre a lei, e são atribuídos a Moisés, né? São atribuídos a Moisés, que ali teve, foi ali quem foi o porta-voz, né? Que ali trouxe a lei para os israelitas ali. E ali, o que serviu o Pentateuco? Como lei, realmente, como o povo precisava se organizar, haviam saído do Egito, né, irmãos, como escravos, né, e você vê, não é fácil você viver 400 anos como escravos, e precisaria ter uma organização, precisa ter uma direção, embora ali foi Deus com mão forte que os tira daquela escravidão, mas e depois? Como que vamos se comportar? Como vai ser o nosso comportamento? Como que nós vamos nos lidar uns com os outros? Então, havia essa necessidade. Então, Moisés foi aquele que foi usado por Deus, trouxe as tábuas, né, da lei, né, com o decálogo, com muitas informações de como se comportar, né, diante da nação, como se comportar com as pessoas. Então, ele traz todos os parâmetros, né, como se fosse hoje, né, os códigos de leis, né, hoje que temos, porque a nação, ela realmente, quem deu para a nação, como um comportamento de viver, foi o próprio Deus, né, e hoje a gente vê que perdurou tantos e tantos anos, está aqui os 5 livros, né, que esse bloco, esses 5 livros são chamados, então, de Pentateuco, né, são os 5 primeiros livros de Moisés tratando de lei, trazendo observações, ritos, de muitas situações, né, de como se realiza os ritos, muitas coisas, como Levítico fala, Deuteronômio fala de muitas situações, e é muito importante, né, a gente estar lendo, né, esses livros, para que a gente possa se familiarizar, ainda que seja difícil, né? A leitura de Levítico, né? Alguns livros são bem difíceis de interpretar, né? Como o Douglas coloca, mas é necessário ler, depois você vai tendo uma direção, você vai lá para outros livros novos, você vai conseguir entender muitas coisas que estão nesses 5 primeiros livros, né, escritos pelo profeta Moisés. Então, a gente fala, então, os 39, 5 primeiros, que são o Pentateuco, fazem parte aí da lei, né, instrução para o povo, né, de Israel. Glória a Deus. E mais à frente, depois dos 5, nós temos, então, mais um bloco de livros, que são chamados os livros históricos, glória a Deus. Então, e aí a gente tem esses livros históricos. E por que de livros históricos? Que retratam sobre a história, né, de Israel, né, irmãos? Retratam sobre tudo que eles viveram, aí desde a caminhada à Terra Prometida, desde Josué ali, né, quando eles vão entrar na Terra Prometida, até lá a época dos reis, né, que a gente sabe que eles saem de uma condição de tendas, de tribo, para uma condição diferente, para a monarquia. Então, eles é contada toda essa história, né, tudo como que foi isso, como se formou, como que foi a dinastia real, né? E depois você vê que a questão de Neemias, Esther, a questão da destruição, muitas coisas, histórias que realmente são narrativas impressionantes, que realmente nos prende, né? Cada história muito, um pouco, assim, sobrenatural de uma forma como Deus ali tratou essa nação de Israel. Vamos, quem pode estar lendo para a gente aí sobre os Eu livros leio, históricos? eu vou ler. Hum? Livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, Êxodas, Neemias e Esther. 12 livros que narram a história do povo de Israel no seu relacionamento com Deus e na conquista da terra prometida. Está, irmãos, é isso. Então, aí estão os livros, são os livros históricos, livros que realmente falam essa história toda, né? Desde ali, quando Moisés morre e entrega o bastão para Josué, fala ali, atravessa até atravessa o Rio Jordão e ali conquista até as nações adjacentes,
Então, a distribuição das terras, então, tantas coisas, Samuel, o profeta, fala sobre Saul, Davi, toda a dinastia de reis, né, quando eles quiseram rei, então muda-se a maneira, né, de instituição, né, não mais tribos, mas agora eles passam a ter um rei, depois da monarquia, a gente tem as histórias, né, que subsequentes, né, dos profetas, né, de Neemias, a reconstrução dos muros, Esther, Esdras, todos que estão concatenados dentro da história de Israel, né, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí, à frente, temos então também outros livros. Falamos sobre o Pentateuco, os livros históricos, e que são 12. Então, aí vai contando. 5 mais 12, quantos dá? 17, né, irmão? Sim. Então, nós já falamos 17 livros dos 39. E aí, mas não para por aqui. Tem mais uma sessão, mais um bloco de livros. Você veja que são todos organizados. Então, falamos 5 Pentateuco, grave isso na sua mente. 5 Pentateuco, que falam sobre a lei. Os outros demais 12 livros vão falar sobre a história de Israel, desde a Terra Prometida, desde a organização das tribos, das terras, a distribuição de terras, fala sobre a monarquia, fala sobre a reconstrução dos muros, então, fala sobre Esther, fala sobre como, né, Deus livrou ali o povo de Israel, né, o povo, né, das mãos, né, que iria ser exterminado, né. Veja como Deus sempre tem um plano para salvar o seu povo, para salvar aqueles que o temem. Então, irmãos, é muito bonito e é maravilhoso você leia, que você ainda não leu, a revelação ali, a história muito linda e também o sobrenatural de Deus atuando, né, desde o começo da Bíblia para com a história de Israel. Glórias ao Senhor. Aí agora nós temos os livros poéticos, glória a Deus. E aí, vamos aí na leitura na sequência. Então, irmãos, são os livros poéticos, né, Salmos, né, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, eles mudam a maneira, até o gênero literário se muda, né? Então, você veja que há um modo de falar, né? Na questão de Salmos, a gente sabe que os Salmos são hinários de Israel, é uma maneira diferente, o gênero muda, né? Você vê que é uma mudança drástica, né? Tanto das questões dos livros poéticos, como também da lei. Então, é uma maneira diferente de falar. Então, além de serem poéticos, uma outra maneira, outra forma de falar, sapienciais, né? Os livros sapienciais, né? Sabedoria. Então, aqui está também essa classificação dos livros, né? Que são os livros poéticos para a glória de Deus. E aí, você também tem aqui, né? Os livros poéticos. Esqueço também de ir passando aqui os slides. Mas aqui temos aí, né? Os 5 livros poéticos. E aí, depois, temos o que, irmãos? Profetas maiores. O livro Profetas Maiores, né? Profetas maiores, que são... Quais são? Vamos falar. Isaías, Jeremias... Lamentações, Ezequiel e Daniel. 5 livros de profetas. Então, profetas maiores. Mas o profeta maior... Por que então tem essa distinção, irmãos, de profeta maior e depois vai ter o profeta menor? E por que será que tem isso, né? Quer dizer que um profeta é melhor do que o outro, é maior do que o outro? E que então existe profeta maior e profeta menor? Será que tem um profeta que é maior do que o outro, que é melhor? E faz essa distinção, então? O profeta maior do menor? Por que existe isso, hein, irmão? Tem profeta menor, tem profeta maior. Estranho, né? É. E aqui não tem o Samuel, né? Oi? Samuel? Não tem. É que Samuel faz parte Não é lá profeta? do outros, dos livros históricos.
Lá para cima. Então, irmãos, você É, veja, não é? Entendeu, Asmerita? entendi. Está lá na parte tá na parte de História. livros históricos. Né? Por Hum, mais que ele fosse um profeta, foi uma boa pergunta, mas ele está enquadrado aqui nos livros históricos, né? Um grande profeta. Pois ele não só foi profeta, ele foi sacerdote, ele também teve várias funções ali dentro da sua atuação no povo de Israel, né? Grande profeta também, Samuel. Mas então, irmãos, aqui estão os profetas maiores. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, e de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, todos esses livros são livros, mudou então mais uma vez os gêneros, porque são livros proféticos. proféticos, né, irmãos? Livros proféticos que realmente trazem revelação, e muitos deles falam sobre Jesus. Então, você veja Isaías, você pega muitos desses Daniel, né, que falam sobre o futuro. Então, são livros que vão apontar para frente, para o futuro. São profetas que viveram, irmãos, muito antes do Senhor Jesus e já profetizavam coisas que iriam acontecer lá na frente. Então, você vê como a palavra é maravilhosa e o Espírito Santo inspirar. Esses são profetas de verdade. Hoje a gente tem uma vasta, grandiosa de profetas, mas são profetas que profetizam o óbvio, né? É chover no molhado. Mas esses profetas aqui, eles profetizavam realmente aquilo que iria acontecer de fato, como Isaías profetizou, Jesus falou muitas coisas, né? Ali profetiza sobre João Batista, voz que clama no deserto, fala sobre Jesus, ó, virá, um menino vos nasceu, né? Um Salvador. Então, profetas de verdade estão aí, Daniel apontando para Apocalipse. Então, veja como a palavra é maravilhosa. Então, profetas realmente que pregaram a palavra, fizeram ali realmente tudo aquilo que ali foi falado, que foram inspirados e que Deus mandou eles falar. Em seguida, temos os profetas Menores. 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 E aí você vai ter entendimento do que são falados menores. Isso é Leli. Amém. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 livros de cunho profético, os quais são chamados de menores, por serem menos extensos do que os outros 5 anteriores. Glória a Deus. Então, meus irmãos, não é por causa que um é melhor do que o outro, né? Então, profeta maior do que a diferença de profeta maior para profeta menor é qual, irmãos? E o volume daquilo que eles escreveram foram menos extensos do que os outros profetas, né? Então, a literatura, né, que eles escreveram, é por isso que é menor, menos, né? Então, por isso que quando você pega um livro, por exemplo, de Nahum, às vezes ali Amós tem 2 capítulos, um capítulo, né, bem pequeno, bem curto, né, os livros. E já se você pegar um livro de Isaías, tem mais de 50 capítulos, né, muitos capítulos. Então você vê a diferença, né, entre esses livros. Por isso, né, o tamanho, o volume de literatura que eles realmente escreveram são, por isso que são chamados profetas menores e outros profetas maiores. Amém, meu amado? Glória a Deus. Aqui, nós estamos já chegando finalmente aqui. Então, vamos parar nessa parte aqui, né? Como nós temos esse nosso combinado, 60 minutos, né? Para que não Pastor, fique. posso fazer uma pergunta? Claro. Opa, pode fazer. Hoje em dia, ainda nós podemos considerar que existem profetas? Hoje em dia, É, mas é que sim, na verdade, o profeta mesmo, que como nós estamos aqui falando, como os profetas maiores, esses profetas que realmente tinham esse anunciar, né? E o profeta, o que ele fazia? Ele era o porta-voz de Deus na terra, né? Então ele falava, né? E as coisas aconteciam. Como a gente tem também Elias, nós temos, como citou Samuel, nossa irmã,
os profetas de antigamente, que realmente tinham uma intimidade muito grande com Deus. Então, eles revelavam, falavam realmente por Deus, né, irmãos? É evidente que hoje ainda assim existem, mas é de uma maneira diferente, né? É algo realmente muito diferente daquilo que foi no passado. A gente sabe que existe na palavra, no Novo Testamento, e algum, não sei se você lembra, não se lembra muito da passagem, que diz que os profetas foram até João, né? Cessaram até João, uma coisa assim, né? Nesse sentido. Mas hoje o Espírito Santo pode revelar, né? Pode revelar as pessoas, para pessoas que são usadas, né? Mas a gente vê que muitas pessoas se utilizam, né? De artimanhas, né? Para poder se dizer que é profetas. Os começa a adivinhar, falar coisas. A gente sabe que o demônio também adivinha, mas, Gustavinho, o que fica hoje para nós é que o profeta, como esse profeta da antiguidade, como Jesus mesmo diz, olha, profetas que foram até João, né, profetas mesmo, mas ainda o Espírito Santo atua na terra. Então, ele pode usar você, ele pode usar a irmã, todo mundo que está aqui, para poder revelar algo para alguém, para poder realmente revelar realmente coisas, né? O Espírito Santo ele não foi cessado, né? A atividade profética, embora que está se tendo muita escassez, porque os profetas não querem buscar, né, mais ao Deus de verdade, querem realmente status, como o Douglas coloca, orgulho, né? Então fica meio que Deus não usa quem é orgulhoso, né? Deus não usa quem realmente se quer realmente se aparecer. Quem tem que aparecer é Deus, né? É Ele quem tem a palavra profética. Então, hoje tem ficado escasso, mas através do Espírito Santo existe a atividade profética ainda. Existe a atividade profética, tanto é que existem pessoas que são de Deus e falam realmente, dá a revelação para a pessoa, e tudo aquilo é verdade, né? A pessoa realmente está passando por aquele momento, está passando um processo, e realmente existem os porta-vozes de Deus. Então, Lucas 16, 16. é Lucas 16, 16 que está esse versículo, né? Que fala sobre essa situação que a gente está falando aqui. Ali os profetas profetizaram até João, né? Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar sua entrada no reino. Glórias a Deus. Então, você veja, Gustavo, então aqui falando claramente, desde agora são pregadas as boas novas em ser de Deus. Significa que e tem que estar embasado em Jesus, né? As boas novas, em toda revelação agora, até a volta do nosso Senhor, precisa realmente ser embasada na revelação da boa nova. A profecia, aí o Espírito Santo está falando, ela precisa conter algo realmente que seja, que faça, e que seja como se fosse, que te agregue na sua vida. Profecia não é uma profecia que vai te falar coisas banais, coisas que são profecias que realmente vão te agregar na sua vida, né? Por exemplo, você vai ter aqui, vai ter aqui. Então, quer dizer, são profecias que a gente vê que são restritas na materialidade, né? Você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, mas a revelação mesmo principal, e que a palavra contém muito, né? Que é sobre, que é sobre Cristo, que é sobre realmente a boa nova, tudo você colocou aí, profecia. Então, profecia de adivinhar o RG. Aí, então, meu irmão, você vê, é isso mesmo que o João falou, a coisa certa. Profetizar o número do seu CPF, do seu RG, Você vai ter isso, um carro, isso uma vai agregar casa. na nossa vida, né? Então, o Douglas tocou num ponto que é o que é hoje. O número do seu CPF é tal, o seu número é tal. E a gente sabe que hoje os meios, e hoje já tem muita gente que já está falando sobre isso, né? Que as pessoas têm aplicativos que conseguem rastrear a sua vida, ver o seu número de telefone, ver o seu CRG. Então, existe hoje muitas coisas, são pessoas enganadoras, falsos profetas. Mas a realidade mesmo, e a verdade, e a revelação de Jesus, ela precisa ter realmente coerência com a palavra, ela precisa realmente ir no ponto nevrálgico da vida, que ela quer falar, que o Espírito Santo quer falar com a pessoa, tem que ser
ali realmente direcionada e tem que haver algo realmente que vai fazer aquela pessoa mudar de rota, ela entender, não, Deus está falando comigo aqui agora. Então, meus irmãos, então, Gustavinho, não sei se você conseguiu entender essa questão toda, é bem complexa, tem muitas coisas aqui, né, para a gente poder falar sobre isso, mas há um resumo, eu te falo aqui, os profetas que hoje, que existe a revelação profética através do Espírito Santo, porém, há algo que realmente está escasso, em primeiro lugar, porque hoje não se quer mais servir a Deus como antes, as pessoas só querem os louros, querem ser elas, dizendo, eu sou homem de Deus, eu sou profeta de Deus, mas na realidade não é coisa nenhuma. Então, ele se obtém de meios para tentar enganar o povo, para tentar fazer enganar nós, né? Mas é por isso que hoje eu e você precisamos estar assim da palavra, de entender que todos esses profetas do passado passaram muitas coisas ruins, né? Sofreram muito, todos morreram, pelo amor de Deus. Então, você veja que, qual que é esse versículo? Porque Esse é todos profetizaram, Mateus 11:13. Mateus 11:13 também, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, e se quereis dar crédito a esse Elias que havia de vir. Então, você veja, até o Elias que eles estavam querendo naquele momento, Jesus falou, é o João Batista, esse é o Elias que havia de vir. Foi João, né? João foi o precursor, João realmente um verdadeiro servo de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Que profetizou a maior profecia que João profetizou foi o quê, irmãos? Foi anunciar, Amém. preparar o caminho, anunciar que Jesus estava ali, estava vindo o Messias. Então, a maior profecia de todos os tempos foi João quem deu, que é Jesus. E esta é a maior boa notícia que eu e você poderíamos receber. Essa é a maior profecia, né? Saber que Jesus é o Messias, é o Salvador, é aquele que realmente vai vir voltar. O que mais nós precisamos saber mais, né, meus irmãos? Se a gente sabe que Jesus vai voltar, que Jesus vai nos resgatar, Jesus morreu por nós, é Salvador. Não existe mais outra coisa, irmãos, a não ser, é claro que o Espírito Santo está conosco, ele pode nos fazer revelar, usar um vaso, usar uma pessoa, mas ele pode usar qualquer um de vocês, pode usar a todos, basta que nós estejamos realmente ali preparados como instrumentos de Deus para ser usado por ele. Então, hoje, todos vocês são profetas hoje, né? Vocês são profetas, nós estamos aqui para anunciar a boa nova, é exatamente o profetismo hoje, Gustavo, é isso, anunciar Cristo, anunciar a boa nova, e tudo que a revelação que a gente precisa tá na Bíblia, que foi o tópico da semana passada. Então, ela é a maior revelação para mim e para você, né, irmãos? Um tempo tão difícil como nós vivemos. Ela é a verdadeira revelação, é a palavra. Mas nada impede que o Espírito Santo pode usar alguém também para falar conosco. Então, mais uma profética, uma atividade profética diferente do que foi no passado. Amém, Gustavinho? Amém. Obrigado. Beleza, meu irmão? Muito boa a sua pergunta, isso é muito bom, importante para nós, né? Todo mundo interagir para a glória do Senhor. Então, queridos irmãos, vamos aqui parar, né? Vamos orar ao Senhor. Dúvidas? Alguma mais Depois dúvida? anota também para semana que vem a gente falar. Alguém quer fazer mais um comentário? Não sei se os irmãos querem fazer Não, uma pergunta. pastor, eu queria falar sobre aquela mulher que ficava atrás de Paulo, falando que ele era, como chama? Fala da adivinhação junto. Ah, Fala, tá. esse é o homem de Ela Deus. adivinhava também, não adivinhava, mas ela não via de Deus, né? As coisas que ela adivinhava. Oi, muito boa, muito boa pergunta. Esse é o ponto, porque a gente está conversando aqui sobre porque o inimigo, o diabo, ele também ele usa as pessoas. Ele também ele é um ser inteligentíssimo, sagaz. Então ele sabe exatamente. Ele tem os seus asseclas. E a passagem está em Atos, né? Está em Atos, capítulo, não se lembra o capítulo. Mas ele tem. Ele usa pessoas, e aquela menina está com um espírito maligno, é um espírito de adivinhação. Atos 16. Ela tinha um espírito maligno sobre a vida dela. Então, o inimigo que estava nela, a atividade ali, o demônio que estava lá na vida dela, começava a falar, e realmente tinha um espírito de adivinhação como hoje.
Se você, hoje existe também muitos espíritos adivinhadores, mas são usados por entidades malignas, né? Demônios que estão sobre a vida daquela pessoa, que ali tem ali conhecimento, tem inteligência, então eles veem a outra vida daquela pessoa, fala que aquela pessoa tal, tal, tal. Então você veja que há uma engrenagem também para enganar. Então o inimigo ele vem para enganar. Está em Atos 16, 16, né? Amém. E realmente está essa passagem. Encontrou uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Né? E ela falava todas as vezes que via Paulo, né, como a nossa irmã Esmeralda colocou, ó, esses homens são os que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E aí ela fazia por muitos dias, mas Paulo ali, né, teve o entendimento de que ali estava alguma coisa estranha. Então ele, pelo Espírito, em nome de Jesus, ele mandou que saísse dela, e na mesma hora saiu. Então você veja, queridos irmãos, então Paulo estava ali pelo Espírito. Então ele pôde entender que aquilo ali não era de Deus. Ele falou, não, isso aqui não é de Deus, não. Então rapidamente ele pegou e expulsou aquele espírito maligno da vida daquela pessoa, e depois você vê que todo um rebuliço, né? Ela não mais adivinhava, então perdeu o dinheiro, né? Os donos daquela mulher, então, quer dizer, perderam o dinheiro, então quiseram realmente fazer muitas coisas com Paulo. Mas você veja, irmãos, que o Espírito Santo ninguém engana, que hoje eu e você temos o Espírito Santo, e que a gente busque mais, que a gente cada vez mais esteja com ele, para realmente quebrar tudo isso aí, que está aí, essas pessoas que estão enganando as pessoas. Você olha nas pessoas hoje, o Espírito Santo já te dá o entendimento, fala, não, isso aqui é um enganador, isso aqui está a trabalho do inimigo, enganando as pessoas. E quantos demônios estão sobre a vida de pessoas que estão enganando, irmãos? Dentro das igrejas, não é fora. Paulo encontrou essa mulher fora, né, nos arredores, nas ruas. Mas e hoje? Hoje nós temos tantas pessoas, tantos falsos profetas sendo usados por entidades malignas que revelam, né, que realmente curam. Então, é para isso que hoje eu e você estamos aqui, para realmente ter o entendimento do Espírito Santo, da palavra, e o momento certo desmascarar cada vez mais esses falsos que estão aí. Ajudar as pessoas a entenderem que nem todos são de Deus. Pessoas estão sendo usadas pelas trevas para poder enganar as pessoas nesses atos proféticos que estão por aí. Que Deus nos tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude, que Deus possa a cada dia mais usá-lo, que você seja realmente fato uma atalaia, que persevere, que busque o Espírito Santo para não ser enganado nesta terra, né, irmãos? Glórias a Deus. Amém, queridos irmãos? Muito bom. As perguntas dos irmãos. Alguém mais? Isso mesmo. Glória a Deus por todos os irmãos. Então a gente vai estar orando aqui para encerrar, né? E a gente se encontra na próxima. Anotem as Próxima dúvidas. terça-feira, isso, anote as dúvidas e que possamos nos interagir mais e mais, falando a respeito das coisas de Deus, para a glória dele. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. E a irmã Linéia, né, que também vamos orar por ela, que não pôde participar conosco, deve estar um pouco cansada. Pode presentear ela também nesse momento de oração. Vai querer orar? Vamos orar. Glória a Deus. Senhor Deus, amado Pai, digno de todo louvor, de toda glória. Pai, somos gratos pelo esse discipulado, pelo discernimento que o Senhor tem nos dado, as revelações que vêm do céu, Pai, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Pai, que o Senhor possa a cada dia revelar, tirar as escamas, que possamos entender, Pai, a Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa dar uma boa noite de sono, Pai, para cada um dos irmãos, que eles possam ter uma noite revigorante, para que amanhã possamos buscar o nosso pão de cada dia para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Eu quero agradecer aqui a todos os irmãos, sabe? É um prazer enorme tê-los aqui conosco. Não sei quantos irmãos estão aí. Sei que a Esmerita, né? A nossa irmã Vera está aqui. Sim. O Diego, né? O Gustavinho, o Douglas. Sim. Luquinha O Luquinha está aí, Luquinha? Luquinha tá, Oh, meu Bela, Deus, não é nada, tá? a Cat A Cat. né?
né? Deus abençoe Lucas, Deus abençoe Isabela, Kathleen, Ramos. Deus abençoe sempre vocês, sempre uma honra tê-los aqui. E vamos às bênçãos apostólicas. Estenda as nossas mãos, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com todos vós, desde hoje para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda, Senhor.